Estamos aqui mais uma vez, produzindo aí mais um vídeo nesse canal do YouTube, canal esse que é ligado ao Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós buscamos a divulgação da doutrina espírita, a divulgação do conhecimento espírita, com aquilo que temos em mão. Tá? Então, como foi colocado no vídeo anterior, hoje nós estaremos abordando sobre o que é o espírito. Então, independente do horário, espero que estejam bem e envolvidos pelas energias do equilíbrio e da harmonia. Eu solicito desde já para que separem aí as águas para fluidificar, para magnetizar durante o desenvolvimento desse vídeo. Lá no final do vídeo, nós faremos uma oração, elevando os nossos pensamentos e rogando para que essas águas que a gente vai fazer uso aí, cada um na sua casa, separa o vasilhame específico para aquela pessoa que está com uma certa limitação, se recuperando de uma cirurgia, tá? E que essas águas possam ser modificadas e transformadas pela espiritualidade, de acordo com as necessidades e limitações de cada um. Isso nós vamos fazer lá no final, ok? Eu também solicito a todos, né, que assistam o vídeo, que estão assistindo o vídeo, para que só assinem o canal, só se inscrevam no canal, se realmente esse conteúdo for de encontro aos seus anseios. Tá? Se esse conteúdo for lhe auxiliar, lhe ajudar no seu desenvolvimento como ser espiritual que somos. Aí sim, aí eu solicito para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sino das notificações para que receba outros vídeos aí num futuro vindouro. Tá? Então, espero que o conteúdo do vídeo vá de encontro aos seus anseios. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela pergunta 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos que é o espírito. Aí os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Aí Kardec faz uma subpergunta: qual é a natureza íntima do espírito? Aí os espíritos respondem: o espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Então, é importante fazer as reflexões necessárias diante dessas colocações do Espírito, aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, esse que vos fala, né, Amarildo, o eu, Amarildo, que está aqui utilizando esse instrumento físico que Deus, em sua misericórdia, me proporcionou essa oportunidade de retornar. Estou aqui hoje reencarnado,
nesse corpo físico com a constituição masculina, de modo que eu possa trabalhar tudo aquilo que se faz necessário e que está ligado a esse instrumento que estou utilizando nessa reencarnação atual. Porque, como diz Chico Xavier, nós somos usufrutuários. Eu sou usufrutuário, o eu espírito que aqui está reencarnado. Eu sou usufrutuário dessa carcaça física. Ela não me pertence. É uma oportunidade que Deus me dá, nos dá a todos nós, para estarmos indo de encontro à nossa evolução. Então, todas as coisas materiais que alcançamos nesta vida, nós somos usufrutuários. Não temos o poder de nada. O indivíduo pode pensar que é dono de terras e terras e terras, mas o que ele leva quando desencarna? O que ele leva? O que é que nós levamos? O que é que faz parte da nossa bagagem nesse momento do reencarne que retornamos através do processo de gestação lá no útero de mamãe? E o que é que nós levamos quando desencarnamos por conta de uma desordem em nosso corpo físico? Qual é a nossa bagagem? Habilidades, capacidades, conhecimento, inteligência, emoções, sentimentos. Isso é a nossa bagagem. Isso ninguém tira do eu espírito. Agradeçamos a Deus tudo aquilo que já alcançamos a nível material, ainda nessa reencarnação. Nossa casa, nosso carro, o nosso dinheiro, todos esses bens materiais que nos auxiliam durante a nossa estadia aqui neste planeta. E que possamos utilizar todos esses bens materiais da melhor forma possível, nunca se tornando escravo do dinheiro, do carro, da casa, da ostentação, e por aí vai. E o equilíbrio e a harmonia se faça sempre dentro dessa administração do que está ligado ao ter. O mais importante é cuidarmos do ser. Esse é o mais importante. Cuidar do ser. Em uma de suas colocações aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, Paulo fala assim: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado,
corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. É importante observar que existe ao nosso redor espíritos. Espíritos que buscam exercer de maneira diversas influências sobre nós. Principalmente através do nosso pensamento, que é um outro vídeo. E nós abordaremos aí sobre o pensamento. Então, esses espíritos buscam exercer influência através dos nossos pensamentos. Se eu penso no ódio, se eu odeio, eu vou atrair todos aqueles que odiaram. Lembra que eu falei da bagagem? Emoções, sentimentos. Se eu desencarnar odiando, com rancor, isso vai fazer parte da minha bagagem. Estou desencarnado lá do outro lado. Todas as vezes que um encarnado pensar em odiar, vamos entrar na faixa de frequência. Eu vou atrair aquele que odiou. E ele vai tentar exercer influência sobre mim, de como arquitetar, provavelmente, o que fazer, o que não fazer, diante daquele que eu odeio. Então, é importante a gente observar esses aspectos. Então, quando o Paulo fala aqui sobre as testemunhas, a nuvem de testemunhas, lá naquela época, era isso que ele queria dizer. Eu acredito que um, um canal que é muito utilizado pela espiritualidade para nos trazer reflexões de como ou não é o espírito, que possa nos dar noção de como pode ser a constituição do espírito. Esse canal ó, que eu estou falando, da ciência, né, é a arte. E eu sempre costumo falar, principalmente a indústria cinematográfica, que está sempre em doses homeopáticas, nos trazendo produções que faz com que nos dê uma ideia de como é o espírito. Alguns filmes que abordam e que vão gradativamente nos trazendo ideias. Então, a indústria cinematográfica, é importante a gente observar que todos os produtores dessas grandes obras cinematográficas, eles são médiums, assim como todos nós. Só que eles, de uma maneira mais considerável, ao ponto de fluir através daqueles instrumentos mediúnicos, Steven Spielberg, por exemplo, Coppola, e tantos outros, que nos trazem, que produzem filmes dentro, nos trazendo uma ideia
do que é o espírito. A gente vê, por exemplo, lá em Ghost, o espírito saindo do corpo, todo aquele momento em que o espírito vive. Então, são ideias que vão gradativamente abrindo reflexões nas nossas mentes, de como pode, de como não pode. Então, é muito importante a gente observar isso. E o espírito é eu aqui, como eu já falei, reencarnado nesse corpo. Você aí, meu irmão, reencarnado no seu corpo físico, que tem habilidades, que tem capacidades, tem inteligência, sentimentos e emoções. E todos nós que estamos reencarnados neste planeta, todos nós temos a nossa responsabilidade diante da criação. Por mais as vezes que subestimemos os nossos sonhos, mas em determinadas situações, a gente vê na história da humanidade, espíritos que estiveram reencarnados e fizeram a diferença nas sociedades aos quais estavam inseridos, quiçá da humanidade inteira. Então é importante observarmos esses aspectos, essas situações. E todos nós somos espíritos. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu jeito de ser. Todos passamos por aquele processo de gestação no útero de mamãe. Esse é o espírito. Estou procurando aqui, por exemplo, aqui, ó, na pergunta 489, lá, de novo, no Livro dos Espíritos, acredito que, com certeza, é uma situação passiva, né, de dúvidas, mas tudo isso que eu estou falando nós temos. Faz parte dos nossos estudos, onde nós estudamos as obras de Kardec, aí do Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Tá? Os nossos estudos são online, tá? Então, onde quer que você esteja, meu irmão, querendo, pode participar dos nossos estudos. É só mandar lá um zap ali, ó, para o número que está aqui, ó. Que aí participará do grupo de estudos e gradativamente vamos ampliando a nossa visão diante da verdadeira vida e a vida espiritual. Na pergunta 489, Kardec indagou aos espíritos: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Olha a pergunta que Kardec fez. Pergunta 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos respondem: sim. O irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio, o anjo da guarda. Aí na 490, na pergunta 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo guardião? Aí os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada.
Então, todos nós que estamos encarnados, sempre teremos alguém, um espírito ao nosso lado, para nos orientar, para nos direcionar diante do bem e do bom. É importante observar que o universo e Deus, Criador de todas as coisas, é o bem, é o bom, é o equilíbrio e a harmonia. Eu já falei, acredito, no vídeo anterior. O mal que observamos no nosso planeta, na nossa sociedade, ele é fruto do egoísmo humano. Ok? Então, o nosso anjo da guarda, ele está sempre buscando exercer influência sobre nós, de modo a nos amparar, proteger, orientar para o caminho do bem e do bom. Então, que possamos sempre rogar pela presença dele e facilitar. E facilitar, como disse Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Então, o meu anjo da guarda, ele só vai conseguir exercer influência sobre mim quando eu estabelecer no meu íntimo a mansidão e a paz. Aí eu vou abrir o campo para ele exercer influência sobre mim, de modo a me orientar, a me direcionar do que fazer e do que não fazer. Bom, eu acredito que o assunto sobre o que é espírito podemos ficar por aqui, tá? É um assunto que desdobra muito e nós temos o nosso canal de estudos, que os estudos ocorrem lá pelo Google Meet, mas isso não é problema, tá? Que é só os companheiros que se interessarem fazer contato através do Zap. E a gente, com certeza, vai fazer a inclusão dentro do grupo de estudos. Ok? Então, vamos lá agora passar para a nossa oração. Então, você, companheiro aí que já separou a sua água, vou repetir. Se tem alguém aí no seu lar se recuperando de cirurgia, separe uma água para ele, de modo que ele possa fazer uso dessa água quando for fazer uso daquele remédio receitado pelo médico, que é muito importante para a nossa saúde. Se você tiver alguém aí na sua casa, às vezes que muito nervoso, busque também separar uma água. Busque, do mesmo modo, rogar pela água do filtro aí da sua casa, para que todos que forem fazer uso possam, ao ingerir a água, encontrar ali os elementos necessários para ficar em paz, para ficar tranquilo e equilibrado. Ok? Então vamos lá fazer a nossa oração ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os seus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do seu reino
e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos teus sublimes sacrifícios, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio a prece dos últimos dos teus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra os caminhos de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com o seu evangelho, para que seguros e apoiados no vosso evangelho, possamos trilhar, continuar a nossa caminhada aqui nesse planeta. E que essa oração possa envolver as nossas águas, toda a humanidade inteira, todos esses ambientes que estão em desarmonia, todos os lares, que as bênçãos do alto possam envolver, que os companheiros da medicina espiritual, da homeopatia espiritual, possam, manipulando as energias da natureza, transformar, modificar, adaptar as águas, de modo que a saúde se faça e o equilíbrio seja pleno para todos que fizerem uso da água. Jesus amigo, rogamos a vossa proteção e o vosso amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Por aqui estou bem, em equilíbrio e harmonia. Espero que por aí também. Espero que a harmonia e o equilíbrio se façam no seu ambiente doméstico. E volto a falar. Solicito para que só faça a inscrição no canal aqui do YouTube se esse conteúdo foi de encontro aos seus anseios, se esse conteúdo possa ser útil para ti no futuro. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. Que as bênçãos de Jesus envolva sempre os nossos corações. Que assim seja. Muita paz.